Pregar o evangelho a todo mundo significa pregar a todo mundo mesmo. Por quê? Não haverá uma única pessoa que contemplará a volta de Jesus sem saber o que está acontecendo. Se eu não pregar, se a igreja não cumprir o seu papel, as pedras clamarão. Deus vai levantar um meio sobrenatural para cumprir uma missão sobrenatural. Porque a missão é sobrenatural. Se você parar para pensar, eu tenho que pregar para todas as pessoas. Beleza. Quantas morrem por dia e quantas nascem por dia? A população ela está em constante desenvolvimento. Então, se você for calcular a quantidade de que nasce por dia, que morre por dia, a pregação do evangelho é um negócio impossível aos olhos humanos. Então, nós estamos falando de um elemento sobrenatural. É por isso que a gente tem promessas, em especial, para o final do tempo do fim. O fim do tempo do fim, nós temos algo sobrenatural acontecendo, que é o derramar da chuva serôdia, que é a proclamação do evangelho, que é o que a gente conhece como clamor da meia-noite. E o papel da juventude é preponderante nisso daí. Se você olhar a profecia de Ezequiel, que está canalizada para os últimos instantes da história desta terra, tem promessa ali sobre o derramar do Espírito envolvendo na proclamação do Evangelho os jovens, os velhos e as crianças. Você observa Joel fazendo essa declaração, né? Que os jovens profetizarão, os velhos sonharão e as crianças terão visões. Enfim, não sei se exatamente essa é a atribuição de cada um, mas são esses os papéis dentro das classes etárias no último tempo. Ou seja, Deus está contando com os adolescentes, Deus está contando com os jovens, mesmo porque o evangelho é eficiente da seguinte forma: é mais fácil uma mulher pregar para uma mulher, é mais fácil um jovem pregar para outro jovem, é mais fácil um menino pregar para outro menino. Ou seja, quando há essa identidade de faixa etária, o linguajar é semelhante, as realidades são semelhantes. Então, a mensagem do evangelho pregada por alguém que é da sua idade fala mais ao seu coração por ter elementos mais, coisas mais em comum. Então, barreiras, de repente, se abrem em função disso. Então, se você tiver poucos jovens pregando o evangelho, poucos jovens se converterão. Se você tiver poucas crianças envolvidas no evangelho, talvez poucas crianças se converterão. Se você tiver poucas mulheres envolvidas no evangelho, poucas mulheres se converterão. Se você tiver poucos adultos se converterão. Enfim, quem nós temos hoje como pregadores? Deus quer usar a todos. Por quê? Porque Ele quer alcançar todos. Ele morreu por todo mundo, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, amou o mundo. Envolve as crianças, adolescentes. Agora, é preciso que todos preguem o evangelho, porque ninguém quer ter uma igreja só de velhos, ou uma igreja só de adultos, ou uma igreja só de homens, ou uma igreja só de mulher, ou uma igreja só de adolescentes, fica uma igreja manca. A igreja ela é completa quando todas as faixas etárias se encontram presentes no templo. Aí é uma igreja forte, a igreja que tem a ausência de jovens, ou ausência de idosos, ou ausência de crianças. É uma igreja aleijada, é uma igreja deficiente. Não tem essa mais de falar assim, a criança é o futuro da igreja. Na criança é o presente da igreja, porque é a criança pregando para a criança. Adolescente pregando para adolescente, tem um pequeno grupo de jovens pregando para os jovens, e um pequeno grupo dos adultos. Porque se eu tenho que pregar o evangelho para todo mundo, eu fico na igreja esperando as pessoas virem até mim. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que a gente vai pregar o evangelho para Orlando, esperando que todo cidadão de Orlando visite o Espaço Novo Tempo de Orlando ou a Igreja Central de Orlando? Esse evangelho não vai ser pregado nunca. Eu não espero as pessoas virem até mim. Isso é raridade. Acontece, mas é raro. Eu tenho que ir aonde as pessoas estão. Enfim, onde é que as pessoas estão? Nos malls. Onde é que as pessoas estão? Trabalho. No trabalho, no meu ambiente de trabalho, na escola. Eu não vou pegar um microfone, abrir e começar a pregar e tal, mas eu trabalho de corpo a corpo, trabalho de pessoa a pessoa. Se isso não for incorporado na minha identidade, mais tarde eu vou me cansar da fé. Porque é uma fé muito egoísta, é uma fé só para mim. É só eu me alimento, eu ouço a música, eu ouço o sermão, eu ouço a música, eu ouço o sermão, eu participo do coral, eu faço isso, faço aquilo. Quando é que eu vou viver para os outros? Porque eu estou vivendo só para dentro do meu círculo ali. Então, nós somos um grupo de pessoas que só nos alimentamos, parece que o céu agora é exclusividade nossa, a gente não quer nem que ninguém vá mais, porque a gente não chama mais ninguém para ir. E Deus vai cobrar isso da gente. Porque o evangelho foi dado para você levar adiante. Se você guardou para você mesmo,
É igual aquela parábola que Jesus contou. Você pegou o talento, escondeu o talento, com medo de perdê-lo, né? O outro pegou o talento e multiplicou o talento. Aí o Senhor vem. E aí, cara, o que você fez com o talento? Senhor, eu dupliquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Muito bom, muito bom. Aí o outro, e você, eu tive medo de perder o que o Senhor me deu e eu guardei. Mano, então eu te dei, foi para você guardar. E os crentes estão assim. Deus te deu uma mensagem para você guardar, Deus te deu uma mensagem para você guardar, Ele te deu uma mensagem para você compartilhar. Se você não compartilhar essa mensagem, que é um pão, você não divide o pão é só seu, você não vai aguentar comer o pão todo, você vai mofar o pão. Aí o pão deixou de ter utilidade para um monte de gente. Enfim, e por que Deus quer que eu pregue o evangelho? Porque quando eu faço o bem-estar para os outros, eu sou feliz. O Rolo Bíblico.